Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de ficar bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira. Crescem os casos de dengue em 3 bairros de Linhares e Fumacê começa a atuar. Policial militar de folga prende assaltante em flagrante em Soretama. Polícia Civil reforça pedido de ajuda à comunidade para localizar suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos aqui no município. Câmara de Linhares aprova o projeto que prevê mais segurança no desembarque de passageiros que usam ônibus à noite na cidade. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa conversa do último bloco de hoje é com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ricardo Bonomo. Ele fala sobre os investimentos em transparência e o controle do trabalho do Legislativo Municipal. E o esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, esta edição também é exibida pelo Canal 20 via RCA e eu agradeço a sua audiência. Desde a última segunda-feira, o carro Fumacê da Secretaria Estadual de Saúde está pulverizando inseticida contra o mosquito Aedes aegypti em 3 bairros de Linhares. O motivo é que nesses locais o número de casos de dengue cresceu muito. Nas próximas semanas, o carro Fumacê vai atuar em boa parte dos bairros Interlagos, Novo Horizonte e José Rodrigues Maciel. A preocupação com a Aedes aegypti nesta região não foi por acaso. Parte do Rodrigues Maciel e do Novo Horizonte foram incluídos nessa primeira programação porque estão próximos a uma área onde nós temos registrado a ocorrência persistente, de casos confirmados de dengue durante esse ano. E essas áreas pertencem ao bairro Interlagos. Então, como medida cautelar, nós acrescentamos essa faixa do Novo Horizonte Rodrigues Maciel e Rodrigues Maciel, para nós termos uma garantia maior de que a dispersão do vírus ela não vai se manter nessa região. A aplicação do inseticida como forma de combater as fêmeas do mosquito adulto é uma medida emergencial. A circulação do Fumacê está sendo realizada das 4h30 às 9 horas da manhã e entre as 5 da tarde e as 9 da noite. Esses são os horários em que a ação contra o mosquito é mais eficaz. Existem as precauções, que é, por exemplo, em relação a locais que tem a gaiola de passarinhos, manter coberta durante a passagem do carro e após a passagem do veículo, do carro Fumacê, lavar os bebedouros de animais domésticos, lavar com água e sabão, porque certamente partículas de inseticida vão cair nesses reservatórios. Dificilmente vai causar algum tipo de contaminação, de risco, mas por segurança é melhor lavar. 40 casos de dengue foram registrados nesta região ao longo deste ano e outros 10 casos de chikungunya foram registrados aqui no bairro Interlagos. Para o diretor de Vigilância em Saúde do município, não há motivos para alarde, mas a população precisa fazer a sua parte. Manter aquelas medidas de prevenção, que é a eliminação dos criadores do mosquito. Nós podemos atuar com o veículo Fumacê o ano todo, diríamos assim. Mas se você não eliminar o local onde está nascendo o mosquito, nós não vamos resolver. O carro Fumacê é uma medida complementar a todo o trabalho que se faz. Apesar do aumento de casos de dengue em 3 bairros específicos, em todo o município de Linhares os números estão em queda. De janeiro até agora, segundo a Vigilância em Saúde, foram 654 casos de dengue, contra 1.692 no mesmo período do ano passado. Os casos confirmados da doença este ano são de 119, contra 284 registrados em 2016. E para forçar esses números ainda mais para baixo, os moradores precisam redobrar os cuidados, afinal, com a dengue não se brinca. Quando surge uns casos como esse de dengue, fica preocupado? A gente fica, igual o rapaz outro dia passou por aqui e falou que já tinha algum caso de dengue, entendeu? Está atento. Está atento. Tem que estar atento, porque aí ele veio no nosso quintal, estava limpinho, falei, gostei de ver. Falei, lógico, a gente está sempre limpando, Se tem uma água acumulada, um plástico, a gente tira, pendura. E cuidar do quintal, gente, não deixar, as latinhas, latinha, casca de refrigerante, qualquer coisa tem que tirar, porque dá dengue. Pegar dengue não é mole. Deus me livre, mais já vem. A gente tá lascado. O problema pode ser sério, É verdade.
Bom, esse procedimento, segundo a Vigilância e Saúde, com o carro fumacê, deve durar mais alguns dias e a população precisa fazer a sua parte e, claro, não dar chance para que o Aedes aegypti se prolifere. Tem que tomar cuidado, hein? Um policial militar que estava de folga conseguiu evitar um assalto e prender um bandido em Soretama. Era por volta das 9 da noite da última terça-feira quando o PM flagrou 3 assaltantes rendendo um casal e deu voz de prisão ao trio. 2 deles conseguiram fugir e chegaram a apontar uma arma para o policial, que revidou efetuando alguns disparos de arma de fogo. O terceiro suspeito entrou em luta corporal com o PM, mas acabou preso. Com o assaltante de 32 anos, foi apreendida uma pistola falsa. A Polícia Civil de Linhares reforça o pedido da população para localizar este homem. Aderildo Pires Ferreira, de 38 anos, é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos de idade aqui no município. Um familiar da criança encontrou o suspeito com o menino chorando muito. Desconfiado, esse parente procurou a polícia e, segundo a delegada responsável pelas investigações, exames médicos confirmaram o abuso sexual e a prisão de Aderildo foi pedida, mas ele está foragido. Esse crime aconteceu na semana passada e quem tiver informações que levem ao paradeiro do suspeito deve ligar para o Disque Denúncia 181, não precisa se identificar, ou direto para a Delegacia Regional de Linhares. O telefone é o 3171-4955. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma pesquisa realizada entre consumidores nos Estados Unidos mostra um dado relevante. 7% dos americanos acreditam que o leite achocolatado seja produzido por vacas marrons. Isso significa que 16 milhões e 400 mil pessoas no país não sabem do que se trata um produto industrializado, feito com leite, chocolate e açúcar, segundo o jornal americano Washington Post. Se para nós isso é uma surpresa, é um dado alarmante, para muitos especialistas americanos em educação alimentar e nutricional, no entanto, o estudo causou surpresa por não revelar um número ainda maior de consumidores, digamos, mal informados. Nos anos 90, uma pesquisa encomendada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 adultos não sabia que hambúrgueres são feitos de carne. Esse levantamento também mostrou que os americanos não sabiam informações básicas sobre agricultura e pecuária, como o que comem os animais criados em fazendas. E os especialistas acreditam que não houve muita mudança nessas 2 décadas. No Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, a realidade não é diferente sobre essa falta de informação sobre a origem dos alimentos. Estamos condicionados a pensar que se você precisa de comida, você vai ao mercado. Temos que inverter esse pensamento e ensinar as crianças, principalmente, de onde vem o alimento. Obrigado, Franco, pela sua participação. Até a próxima semana. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quinta-feira, finalzinho de inverno em toda a região. A quinta-feira será com muitas nuvens e chuva passageira aqui na região. As temperaturas estão mais amenas. Em Linhares, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Colatina, variação entre 15 e 28. São Mateus com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Vitória, mínima prevista para esta quinta-feira de 18 e máxima de 27 graus. A seguir, você vai ver Câmara de Vereadores aprova projeto que facilita o desembarque de ônibus do transporte coletivo de Linhares durante a noite para pessoas idosas, deficientes e mulheres. É um instante só. Vereadores de Linhares aprovaram por unanimidade um projeto de lei que obriga motoristas a pararem em local seguro para o desembarque de idosos, mulheres e deficientes durante a noite aqui em Linhares. De autoria do vereador Jean Menezes, o projeto precisa agora ser sancionado pelo prefeito Guerino Zanon para passar a valer. Tem muitos moradores aqui no município de Linhares que têm histórias para contar sobre assaltos. Alguns deles aconteceram até em pontos de ônibus. Para evitar isso, a Câmara Municipal analisou uma ideia, um projeto que prevê que o morador pode dar o sinal quando estiver próximo do ponto de ônibus. Mas se ele perceber que há uma situação de risco, ele pode solicitar ao motorista que pare depois ou antes ou em local mais seguro, até próximo da casa dele. A ideia visa evitar assaltos e outros crimes.
Eu estou exatamente no local de ponto de ônibus, aqui em uma das principais avenidas de Linhares, onde passam muitos carros, Avenida Samuel Batista Cruz. Mas aí nós vamos ver que ali tem um ponto de ônibus e é um local que à noite pode significar risco para alguns. O autor do projeto está exatamente nesse ponto de ônibus. Vamos chegar lá? E aí nós vamos conversar com ele sobre esse projeto muito importante que vai auxiliar os moradores. Jean Menezes, tudo bem? Esse projeto visa evitar os casos de assaltos, então? Oséias e todos os telespectadores da Rede Sim, Record News do Espírito Santo, esse projeto vem de encontro, né, à sociedade que mais necessita, principalmente os idosos, os deficientes e as mulheres, que são mais vulneráveis aos assaltos no período noturno. Esse projeto é de minha autoria. Eu agradeço ao Legislativo Municipal, né, por estar votando por unanimidade. Então, assim, é importante que a sociedade linharense possa ter essa segurança de que você possa entardecer antes do ponto de ônibus ou após o ponto de ônibus, para você ficar mais próximo da sua casa, para evitar os assaltos. Esse projeto, então, ele já foi aprovado pela Casa de Leis? Sim, ele foi aprovado ontem pela Casa de Leis, agora ele é tramitado pelo Poder Executivo e nós pedimos encarecidamente ao nosso prefeito Guerino Zanão, que é de alta relevância esse projeto, que ele possa sancionar e aí sim esse benefício vir para a nossa população. Não só de Linhares, mas sendo aprovada, pode se expandir para o estado do Espírito Santo. Agora, o senhor levou em consideração os números de casos registrados aqui na região, de assaltos diversos? Foi isso que pesou quando o senhor elaborou o projeto? Sim, esse projeto eu quero agradecer ao vereador de Colatina, Mário Pinto, que foi uma ideia dele em Colatina em 2015, quando ele era legislador naquele município. Ele colocou esse projeto, foi aprovado e assim, a reincidência de assaltos diminuiu muito em Colatina. Então, foi assim, em tramitação nos poderes, nós solicitamos esse projeto e aqui em Linhares aqui os assaltos pertinentes no horário noturno, principalmente após as 22 horas, fica muito vulnerável, né? Principalmente os alunos que estão saindo da faculdade, as pessoas que estão saindo das suas igrejas mais tarde, então assim, os idosos, os deficientes. Assim, em Linhares, nós temos um relato agora, essa jornada que eu tive até uma informação que assaltaram após as 22 horas, isso vai ajudar também, e principalmente o motorista, né? Que hoje ele vai ter, sendo aprovado, ele pode parar nos pontos sem ser penalizado pela empresa. Porque hoje não pode, na verdade hoje não pode. Para a gente fechar, agora é esperar a sanção da ideia. Isso, o Poder Legislativo, através do presidente Ricardinho, que nos apoiou ali, juntamente com os outros vereadores, ele encaminha o Poder Executivo, aí vai para a Procuradoria do município. Desde já nós pedimos à Procuradora-Geral, a doutora Nádia, que possa analisar com carinho, e aí sim, ela dando o parecer dela, o prefeito sanciona essa lei para sacramentar o nosso projeto, que é de alta relevância aqui para o município de Linhares. Bom, e sobre outros projetos aprovados na última sessão da Câmara e mais algumas ações do Legislativo Municipal, eu converso no último bloco com o presidente da Casa, o vereador Ricardo Bonomi, no último bloco do Sim Notícias. Na próxima segunda-feira, a Secretaria de Agricultura de Linhares vai começar a construir caixas secas no interior do município. O objetivo é aumentar a oferta de água como forma de minimizar os efeitos da crise hídrica na região. Uma reunião com os produtores da região será realizada na terça-feira em Córrego Farias, com o intuito de esclarecer dúvidas, apresentar dados do planejamento desenvolvido e também ofertar 2 palestras à comunidade sobre o manejo de solo e uso da água para irrigação. Inicialmente, as caixas secas serão feitas nas estradas vicinais e propriedades da região do Córrego Polidoro, um dos afluentes da microbacia do Córrego Farias, pertencente à subbacia do rio Ibiribas, a primeira a receber a ação dentro do programa. É hora de ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 440 a saca. Arábica 7, R$ 407. Conilon tipo 7 está valendo R$ 397 a saca. Fique por dentro dos assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Pois é, Cláudio, de repente, agora nós resolvemos abrir espaço para o ouvinte falar ao vivo no programa Cultura nos Esportes, lá na Rádio Cultura AM 920, aqui da Rede Sim,
sobre a movimentação deste setor, esporte amador, alôs, informações. E aí que muita gente reclama da condição dos campos de futebol amador aqui de Linhares. O do São José, por exemplo, não tem nem mais gramado, virou um verdadeiro terreirão. Depois a gente traz imagens dele para cá. Já muitos outros querem saber por que o campo do América não vem sendo utilizado pelo Linhares Futebol Clube. E o que acontece? Vamos repetir que, em relação aos campos de futebol amador, eles já não vinham sendo mantidos há muito tempo, desde a gestão anterior. Então, agora o trabalho tem que ter uma certa paciência, né? Com relação ao campo do América, ele não vem sendo utilizado porque o Linhares Futebol Clube não ganhou condições de pagar aluguel, além das despesas do borderô, porque não tem parceiros. E mesmo quando quis alugar o campo, a direção do América disse que não tinha interesse em negociar. E aí? Bom, é bom lembrar que o campo da América é de um clube de associados, que é o América. Daí que para usá-lo é preciso pagar aluguel. Mas, por outro lado, está havendo dificuldades, tanto que nem a prefeitura o usa. E tem outro detalhe, o campo, quando doado lá atrás, na gestão do prefeito Joaquim Calmon, do saudoso Joaquim Calmon, intermediado por Guilherme Augusto de Carvalho, o mesmo não conseguiu também o espaço para o antigo industrial. Era para a prática do futebol. E ponto. Com a palavra, então, os associados do América Futebol Clube, que não tem o que usufruir, e a própria prefeitura, já que o espaço, há muito, não está tendo utilidade. E aí, você, o que faria? É isso aí, é o tema. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com o presidente da Câmara de Linhares, o vereador Ricardo Bonomo. Ele fala, entre outros assuntos, sobre o início da transmissão da sessão da Câmara aqui pela TV Sim, sobre alguns projetos, inclusive a instalação de catracas para funcionários e visitantes à sede da Câmara Municipal. É daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, minha gente, a TV Sim passou a exibir ao vivo, né? Na última segunda-feira você pôde acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores na íntegra, né? Viu também a reprise na terça-feira. Enfim, a TV Sim cumprindo seu papel de veículo de comunicação, levando o que é debatido, o que é discutido no Legislativo Municipal para você que está em casa. E ao meu lado está o presidente da Câmara de Vereadores de Linhares, o vereador Ricardo Bonomo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, telespectador da TV Sim. Boa noite, Cláudio. Presidente, eu imagino que é uma forma de se aproximar mais da população, sobretudo das pessoas que moram mais distantes e não conseguem ir até a Câmara, né? Com certeza. Essa transmissão da TV Sim ao vivo e a população participando conosco é muito importante, até mesmo levando os seus assuntos de interesse, procurando a nossa ouvidoria, os nossos vereadores. É de suma importância esse ajuste da população conosco. Até mesmo a retirada do vidro lá da Câmara. Pois é algo que eu ia perguntar também. O senhor pediu que fosse retirado parte daquele vidro. Conversei com alguns colegas, toparam, acharam a ideia muito boa. Essa aproximação com o público é muito interessante. Aliás, a gente já tinha ouvido algumas reclamações, né, de pessoas que iam assistir a sessão e tinha aquele vidro até o teto lá, né? Correto. Essa separação do vereador, que tem essa ligação com a comunidade, do público ali. É uma forma de realmente estar mais próximo da comunidade. Mais próximo, e a retirada do vidro, ela meio que coibiu as pessoas assim de ficar xingando, né? Eu acho que ela está mais próxima do vereador, ela entende o que o vereador está passando ali dentro. Claro, a gente entende também, às vezes, o desejo da população, é óbvio que não se deve ofender ninguém, mas enfim, a retirada do vidro também tem essa função, Tem. Foi acaba muito inibindo, bom, né? Eu achei assim, para os dois lados, tanto da população com a aproximação com o vereador e a nossa, assim, coibir esse tipo de situação. Porque às vezes o vereador é tratado de forma leviana, né, desleal, sendo que não é dessa forma, né? É o legítimo representante do povo, Verdade. né? Presidente, recentemente também o senhor instalou na Câmara as catracas, né? A gente viu lá, instalou essas catracas. Qual o objetivo dessas catracas lá? O objetivo dessas catracas você vê assim, algumas postagens em Facebook sobre funcionários fantasmas,
Algo nesse estilo. A gente quer acabar com esse tipo de situação, porque não existe funcionário fantasma dentro da Câmara. Se existiu, estava no passado, porque agora com as catracas nós temos todo o controle da Câmara. Então, o senhor acha que isso vai dar mais clareza? Mais clareza. Hoje nós temos ponto eletrônico. E até dezembro tinha 3 câmaras de monitoramento, hoje nós temos 16. Então a Câmara hoje está bem estruturada em questão de segurança. Entendi. Com relação ao visitante também, imagino que o controle é o mesmo. O controle é o mesmo, tem que levar a identidade, né, fazer o seu cadastro na portaria. Então a gente tem um controle de quem acessa a Câmara hoje. É isso aí. As catracas, então, já estão em pleno funcionamento. Já estão em funcionamento. Inclusive, vários vereadores estão usando, né, com certeza, para mostrar à população que eles estão presentes na Câmara todos os dias. Os vereadores têm que passar pelas catracas. Também. Claro. Agora, opinião e sugestões da população, elas sempre são bem-vindas, né, presidente? Com certeza. Nós precisamos dar transparência legislativa. O senhor também acabou de tomar posse, né? A gente até trouxe aqui para o nosso telejornal como membro da diretoria da recém-criada ASCAMES, né, que é a Associação das Câmaras Municipal do Estado de Vereadores. Inclusive, criada no início do ano, né? Como é que está o sentimento em poder atuar representando aqui a região litoral norte? Foi um namoro assim que o Wilton Milarini conquistou, ele em conversa com a gente, com nós vereadores, presidente de Câmara. Ele trouxe a ideia e nós abraçamos a causa, porque eu acho assim, se você deu o pontapé inicial, então ele tinha que ser o presidente. E ele está de parabéns, ele conduz muito bem as câmaras. Pois é, nós temos a Associação dos Prefeitos, né, da AMUNES. Correto. Mais ou menos o objetivo é esse mesmo, de melhorar a articulação junto ao governo do Estado? É melhorar o potencial do vereador, nós precisamos disso. Porque o vereador hoje, infelizmente, ele é colocado de escanteio e só procurado na época das eleições do governo, do deputado federal, estadual, senador. Então nós precisamos de dar voz ao vereador. Hoje nós somos em 838 vereadores no Estado, representando mais de 1,5 milhão de votos. Agora ainda não são todas as câmaras que estão nessa associação? Não são todas, eu acredito que são 32, mas de acordo que o negócio vai ficando bom e vai andando e vai vendo que tem transparência. Novas vão aderindo. Novas vão aderindo, tenho certeza absoluta. Pois é, tem uma próxima reunião já programada? Vai ter uma em Linhares, salvo engano, dia 28 de outubro. É isso aí. Ô, presidente, voltando aqui para Linhares, na última sessão, né, na segunda-feira, foram votados vários projetos, né, na sessão da segunda-feira passada, e também foram feitas homenagens aos precursores, aos familiares dos precursores do cacau, que completou 100 anos nesse ano de 2017. Eu imagino que uma justa homenagem às famílias, né? Uma justa homenagem, o doutor Carlos Almeida que propôs, ele está de parabéns, todas as famílias, assim, ficaram maravilhadas com aquela situação, aquela homenagem linda que ele fez. Lá nós tivemos a presença do ex-deputado Luiz Durão, tivemos a presença do Franco Fiorotti, o secretário de Agricultura. Foi muito importante para a nossa sociedade. Pois é, dentre os projetos que eu falei aqui, um deles, inclusive, nosso colega Osés Farias entrevistou o vereador Jean Menezes, que é autor da proposta, o projeto que prevê que os ônibus do transporte coletivo parem em um local mais seguro, né, à noite, para pessoas com deficiência, para idosos e para mulheres, né, a medida... Eu acho que teve muita sensibilidade o vereador nesse projeto. Agora, durante a votação, o senhor até fez um desabafo lá, reclamou um pouco da Procuradoria da Prefeitura, dizendo que às vezes ela é muito severa e alguns projetos que são aprovados na Câmara acabam sendo vetados por conta de uma opinião que o senhor, né, disse meio que equivocada por parte da Procuradoria. O senhor acha que está sendo muito rigorosa a Procuradoria da Prefeitura em algumas coisas? Primeiro, Cláudio, eu quero dizer assim, que eu sou apaixonado pelo projeto do Jean. Eu acredito que não só os idosos, os deficientes têm direito, teria que ser toda a população, porque a partir de certo horário da noite é muito perigoso com esse monte de assaltos que tem, né, na nossa cidade. Então, assim, eu vejo a Procuradoria hoje, se ela vetar esse projeto, nós vamos derrubar o projeto, tenho a certeza absoluta, ela está pegando um pouquinho pesado, porque se em Colatina funciona e é a mesma empresa Joana d'Arc, então Linhares tem que ter a mesma coisa. E não podemos ter essa diferença de Procuradoria. Então está tendo alguma coisa assim, estão barrando o vereador de trabalhar, correto? E assim, não enxergo o porquê. A Procuradoria daqui dá negativo e a de Colatina dá positivo. Agora, o senhor acha que há uma certa desarmonia entre a Procuradoria, claro que são cada uma dentro do seu métier, cada um dentro do seu trabalho, obviamente, a da Prefeitura e a da Câmara, mas não há um certo descompasso entre o que uma diz e o que a outra fala, né? Eu acredito que não, é questão de entendimento. É igual juiz, cada um entende do seu jeito. Então, assim, a Procuradoria da Câmara e da Prefeitura, acredito que está no mesmo caminho. Espero que as duas possam
entrar no mesmo assunto. Com relação a esse projeto específico, se houver veto, a Câmara pretende derrubar? Provavelmente derrubamos. Eu conto com todos os colegas e acredito que o vereador Jean, que foi o que propôs a matéria, vai pedir os colegas também. Perfeito. Presidente, agora como é que tem sido a relação da Câmara? Como é que está sendo nesses primeiros meses, né? Já quase um ano já, né? Estamos já no mês de setembro, início de outubro. A relação com a Prefeitura, como é que tem sido? E a sua relação direta com o prefeito Guerino Zanon? Nós somos poderes independentes, né? A população de Linhares tem que entender que nós somos poderes independentes, mas eu sou amigo particular do prefeito Guerino. Né? Nós temos uma relação de amizade fora do horário de serviço. Mas no serviço são poderes independentes, cada um, né, pensa da sua maneira. Ele manda na prefeitura e nós conduzimos o legislativo. Na hora de dizer algo que o senhor discorda... Podemos discordar, sem problema. Eu já ouvi da boca dele, tem matéria que eu vou votar contra ele. Então, assim, é muito importante para nós isso aí. Em relação ao trabalho que o prefeito tem feito, já fechando aí o 9º mês, né, do ano de 2017, como é que o senhor avalia esse tempo aí? O prefeito Guerino, ele está de parabéns. Através de todas as dificuldades que ele vem tendo nessa gestão, ele devagarinho está botando no eixo. E acredito que Linhares, nos próximos anos, está rumo ao desenvolvimento, voltando a ser aquela Linhares querida, aquela Linhares que todo mundo ama. Pois é, ainda muito se fala com relação à arrecadação, que ainda continua baixa. Como é que tem sido o trabalho da Câmara em termos de economias, né? Como é que tem sido feito isso aí, a questão de finanças lá? Como é que tem sido possível? Nós pegamos um início meio turbulento. Então, assim, eu consegui arrumar a casa de julho para cá, acertei as arestas, os pontos que estavam errados, aqueles cargos comissionados que era alto salário, mandei embora, sem medo, né? Eu precisava conhecer a Câmara primeiro para tomar algumas atitudes. E eu fiz isso. Eu conheci a Câmara, aquelas pessoas antigas que o pessoal falava, você não pode ficar sem fulano, sem Beltrano, e eu acabei limpando, trouxe gente nova comigo, com salário muito mais baixo. Foi preciso fazer, com certeza. Perfeito. Eu quero agradecer muito aqui a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Linhares, Ricardo Bonomo. A gente trazendo aqui a informação para você que não conseguiu ver na segunda passada, teve a reprise na terça. Na próxima segunda, transmissão da sessão da Câmara, TV Sim, né, fazendo o seu papel, né, de veículo de comunicação, de levar a informação que é discutido no Legislativo. E agradeço aqui a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Bonomo. Muito obrigado, vereador. Obrigado você, Cláudio, e convido toda a população linharense que possa nos assistir ao vivo a partir de segunda-feira, a partir das 18 horas. Estamos contando com vocês. Um abraço. É isso aí. Bom, minha gente, é você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região pode também deixar o seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista e o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube e fale conosco por telefone. Está aí o número 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.